Bom dia! E hoje nós vamos falar a respeito da história de Joquebede. Eu acredito que você já conheça, mas se você não conhece, está lá em Êxodo 2, do verso 1 ao 10. Leia a história, para que você entenda o contexto de tudo que a gente vai falar aqui. E a palavra diz que naquele momento havia um decreto feito por Faraó, que todos os meninos que nascessem naquela época dos hebreus fossem jogados no rio Nilo, e que as meninas poderiam viver. Então Joquebede, mãe de Moisés, engravidou. E ela engravidou, e ao nascer, nasceu um menino. E quando ele nasceu, ela olhou para ele, e ele era muito lindo. E ela agora, em desespero, mas confiante em Deus, ela escondeu o menino por 3 meses. E quando eu chego nesse ponto da história, eu penso que não só ela escondeu o menino por 3 meses, mas permaneceu em oração por 3 meses, buscando a face do Senhor, pedindo para o Senhor uma saída daquela situação. Eu penso que ela estava com o coração despedaçado. Eu penso que ela estava com um medo muito grande. Me colocando no lugar dela, eu penso que foi uma dificuldade imensa de esconder uma criança recém-nascida de tudo e de todos. Mas ela confiava em Deus. E de uma coisa eu tenho certeza: ela não saiu dos pés do Senhor procurando uma saída para aquela situação, mesmo com sentimentos abalados, mesmo com sentimentos de medo, insegurança, tristeza, ela conseguiu permanecer em uma busca constante por uma solução. E a palavra diz que o Senhor a dá uma estratégia, porque eu não vejo outra coisa senão as mãos do Senhor entrando nos pensamentos, acalmando todo o medo, toda a insegurança, dando um controle emocional para Joquebede, para que ela pensasse em uma estratégia. Ela pensa em uma, pega um cesto de junco, calafeta com betume e piche, coloca Moisés dentro e põe à beira do Nilo. E pede para sua filha ficar vigiando o que aconteceria com a criança. E eu acredito que naquele momento não foi fácil para ela. Eu acredito que ela colocou o menino ali, na beira daquele rio, e foi-se para casa buscar a face do Senhor em prantos, porque deixou o seu filho sem saber o que poderia acontecer. Mas ela entendeu que o Senhor estava no controle da situação. E ela vai para casa, a menina fica vigiando, e de repente a filha de Faraó chega e vê o menino, pega o menino. Eu acredito que o menino estava em choro. A irmã do menino chega perto e a filha de Faraó, acredito que se expressa: o que eu vou fazer com essa criança? E a menina imediatamente diz: eu sei quem pode te ajudar. Eu sei quem pode cuidar dele para você. Então, a filha de Faraó pede para chamar Joquebede. Entrega Moisés nos braços da sua mãe novamente. E Joquebede consegue criar, amamentar e cuidar do seu filho. A palavra nos diz. E mais, a filha de Faraó paga ela para cuidar do próprio filho. Como Deus é maravilhoso. E quando eu vejo essa história, eu vejo uma mulher que conseguiu controlar as suas emoções, teve uma busca constante ao Senhor, recebeu a estratégia do Senhor, por mais difícil que tenha sido. Ela obedeceu. Eu vou fazer assim, assim e assim, porque o meu Senhor me deu essa estratégia. E mesmo sendo difícil colocar o menino à beira do rio, ela colocou confiante no Senhor. Então, quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações a qual a gente não vê saída, que nos traz, sim, medo, insegurança, nos sentimos incapazes, mas de uma coisa eu sei: quando, mesmo com todos esses sentimentos que vêm, a gente já tem falado aqui muitas vezes, somos seres humanos, os sentimentos vêm. Nós precisamos se pôr a buscar ao Senhor, para que Ele nos direcione o que precisamos fazer. E quando Ele nos direcionar, mesmo olhando para o impossível, nós precisamos acreditar que com o Senhor tudo é possível e fazer exatamente aquilo que Ele nos mandar fazer. Escolher, obedecer e fazer as estratégias que Ele nos dá. Mesmo que seja difícil, nós precisamos confiar. Joquebede foi citada na Galeria da Fé em Hebreus, por tamanha fé no Senhor, de fazer o que precisava ser feito e saber que o Senhor ia agir ao seu favor. Agora ela podia perder o seu filho, Faraó podia matar o seu filho, mas com a atitude que ela teve, obedecendo as estratégias que o Senhor deu para ela, ela conseguiu seu filho de volta e ainda foi remunerada, foi paga para cuidar do seu próprio filho. Olha como o nosso Deus é. Agora a sentença de morte foi sentença de vida. O Senhor muda a sentença. O Senhor, Ele dá vida e vida em abundância. Ela temia a morte do seu filho. E agora ela tinha o seu filho nos seus braços, com vida
e sendo paga para cuidar dele. O nosso Deus é maravilhoso e trabalha o nosso favor todo o tempo. Confie nele. Faça o que precisa ser feito. Faça o que está no seu alcance. O que estava no alcance de Joquebede era fazer exatamente o que ela fez. Preparar aquele cesto. Eu acredito que em prantos, colocar o menino dentro, deixá-lo ali, virar as costas e ir embora. Era o que ela precisava fazer. Mesmo que tenha sido difícil, porque eu me colocando no lugar dela, eu penso que foi muito difícil para ela. Mas ela fez o que precisava ser feito. E a resposta do Senhor foi trazer vida. Que nós possamos ficar com essa palavra nesta manhã, entendendo que não há impossível para o nosso Deus. E que por mais que seja difícil, Ele vai te dar estratégias para que você consiga sair dessa situação. Que nesse momento, aos teus olhos, parece ser de morte. Mas Ele vai trazer vida. Vida para tua casa, vida para tua família, vida para você. Vai alinhar os seus pensamentos com o dele e te dar estratégia para vencer todos os enfrentamentos dessa vida. Amém? Pai, graças te damos porque és bom e a sua bondade nos alcançou. Obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra. Nos ensina a ter mais fé, confiança. Por mais que tenhamos medo, Senhor, do que há de vir, que nós possamos entender que quando se colocamos a buscar a tua face, aos seus pés, o Senhor nos dá estratégia, Senhor. E quando o Senhor nos der essas estratégias, que possamos ter sabedoria e decidir colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos instruiu a fazer. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.